A esquerda brasileira, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, ela se define como o conjunto do mundo político brasileiro ao redor da figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é uma espécie de divisor. Isso fica muito claro quando se aproxima o fim da Segunda Guerra Mundial. Os aliados são vencedores, o que significa uma vitória da democracia em relação ao nazifascismo, e isso implica numa abertura política aqui dentro do Brasil. E nesta abertura, a oposição a Getúlio se fortalece, evidentemente, consegue fazer chamar eleições presidenciais, convocar uma constituinte, legalizar os partidos políticos, ou seja, se considera vitoriosa, e ao mesmo tempo aparece um movimento chamado queremismo, queremos Getúlio. Getúlio, portanto, presidente, tendo sido ditador pelo menos de 37 até 45, 8 anos a fio, repressivo, tudo mais, passa a ser, digamos, apreciado e apoiado para permanecer tanto pelos trabalhadores como especificamente pelo Partido Comunista, que tinha sido colocado na ilegalidade. Grande número de comunistas foram presos em função da tentativa de derrubar Getúlio em 35, e o próprio Prestes, que ficou preso esses anos todos e cuja mulher, Olga, foi entregue aos nazistas e morreu, como era de se esperar. Prestes sai da cadeia e o Partido Comunista adere à campanha do petismo. Propõe que se redemocratize o Brasil com Getúlio permanecendo na presidência. E quem se opõe veementemente é exatamente a oposição a Getúlio, que vai se unificar na UDN, na União Democrática Nacional, que é o partido que se cria naquele momento e que lança o brigadeiro Eduardo Gomes para presidente da República. Esse impasse ao redor de Getúlio desemboca num golpe militar, em que ele é deposto em outubro de 1945, 2 meses antes das eleições. Já se estava em plena campanha eleitoral, e só depois de deposto é de que Getúlio faz com que o PTB, o partido que ele criou, o Partido Trabalhista Brasileiro, apoie a candidatura do seu ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que consegue, com isto, se eleger. E eu acho que, se nós examinarmos a história política brasileira de 45 para cá, Getúlio, de alguma maneira, divide as águas. E a oposição a Getúlio acaba sendo basicamente da UDN, que é o partido democrático que luta pela democracia e que poderia ter, e teve, na verdade, no início, uma ala esquerda explícita chamada Esquerda Democrática, que depois deixa a UDN e forma o Partido Socialista Brasileiro, que nós temos conosco até hoje. Então, realmente, Getúlio, desde esse momento, é uma espécie de divisor de águas entre esquerda e direita. Embora haja uma esquerda que não aceite Getúlio como esquerda. Mas Getúlio é muito forte e o PTB se revela um partido forte relativamente. Ele foi o autor de uma boa parte da legislação trabalhista, da consolidação das leis de trabalho, sobretudo da criação do salário mínimo em 1940, de modo que a população tinha muita gratidão a Getúlio, visto ironicamente como pai dos pobres e mãe dos ricos. Mas isso era a polêmica da época. Vou rapidamente passar adiante, porque é para começar com Jango,
mas é preciso rapidamente pensar de que Dutra foi eleito então em 45, assume e surge com ele um movimento grevista e reivindicatório dos trabalhadores muito intenso. Este movimento é espontâneo, até onde eu sei, não foi planejado pelo Partido Comunista, que na época era, vamos dizer, o partido de esquerda melhor organizado no país e mais influente, principalmente no movimento operário, e o governo Dutra começa por ferir a democracia quase que em seguida. O Partido Comunista é novamente colocado na ilegalidade, os mandatos dos deputados e senador Luiz Carlos Prestes são cassados e os sindicatos todos sofrem intervenção e são dirigidos por interventores diretamente nomeados para não deixar fazer greve, para conter ao máximo as reivindicações dos trabalhadores. O governo de Dutra começa como uma aliança entre o PSD e o PTB, porém, poucos meses depois, o PTB deixa o governo, em seu lugar entra o UDN. Então, o governo Dutra assume um caráter, eu diria, nitidamente conservador. Não só pela repressão sofrida pelo movimento sindical, o movimento operário, especificamente o Partido Comunista, mas também por uma política, eu diria, completamente neoliberal, se vocês me permitem, entre aspas, porque não era a época disso. Mas se vocês pensarem que nos 5 anos que ele governou o Brasil, nenhuma vez o salário mínimo foi reajustado, havendo uma inflação, eu diria, por volta de 20%, 25% ao ano, isso dá uma boa ideia de como era conservador e anti-operário o governo Dutra. Ele conseguiu efetivamente jugular a inflação, que vinha da guerra e com algum ímpeto, ele estabilizou a economia do país, porém às custas exatamente dos trabalhadores assalariados. Eu não vou prosseguir nessa análise, porque simplesmente o tempo não daria. Só queria chamar a atenção que na eleição seguinte, Getúlio se candidata a presidente, dessa vez sem golpe, sem nada, candidato pelo PTB principalmente, aliado a Ademar de Barros, que coloca como vice-presidente Café Filho, e consegue eleger-se mais uma vez derrotando Eduardo Gomes. Então, com Getúlio, vocês me permitem, a esquerda volta ao poder. Uma certa esquerda volta ao poder. E essa esquerda manifesta-se principalmente no jovem ministro do Trabalho de Getúlio, que é João Goulart. João Goulart é um político praticamente desconhecido, lá do Rio Grande do Sul, é levado ao Rio de Janeiro pelo Getúlio, e a primeira coisa que Getúlio faz é efetivamente dobrar o salário mínimo e, ao mesmo tempo, retirar os interventores dos sindicatos, permitir que os sindicatos fizessem eleições e elegessem diretorias que tinham o apoio dos seus membros e que, sobretudo, eram independentes do governo. Estou falando agora da minha própria memória. Nessa época, 1951, 52, eu comecei a participar do movimento sindical como metalúrgico, que eu era, eletrotécnico, e participei diretamente dessa retomada dos sindicatos pelos trabalhadores, e inclusive a retomada das greves. A primeira greve foi dos bancários, uma greve importantíssima, e que paralisou os bancos, parecido com o que nós temos hoje, e teve êxito, conseguiram aumentos de salário, o que antes não se tinha feito. Os salários estavam muito defasados em função da inflação que havia antes. Em 1953, todas as categorias industriais importantes de São Paulo, a começar pelos tecelões, os metalúrgicos, os vidreiros, os gráficos, os marceneiros, 5 categorias, armaram uma greve de 400 mil trabalhadores
Bom que vocês tenham uma ideia, em 1953, São Paulo ainda não tinha 2 milhões de habitantes. De modo que realmente a cidade parou durante quase um mês, a cabo da qual a Justiça do Trabalho decidiu as reivindicações a favor dos trabalhadores. Então, quando eu digo a esquerda voltou ao poder, não com Jango em 61 apenas, mas com Getúlio em 55, é preciso deixar claro para vocês que eu não estou dizendo esta é a única esquerda no Brasil. Havia várias. Havia o Partido Comunista, havia o Partido Socialista, havia, enfim, diferentes correntes também que poderiam ser legitimamente pensadas como de esquerda. Eu diria que o PDC, o Partido Democrático Cristão, nessa época, também poderia ser considerado um partido de esquerda. E foram o Partido Socialista mais o Partido Democrático Cristão que elegeram Jânio Quadros, uma outra figura importante nessa história, prefeito de São Paulo, contra um outro candidato, um empresário, que literalmente teve o apoio de todos os outros, eram outros 10 partidos, o que não impediu que Jânio fosse eleito junto com Porfírio da Paz, do PTB, prefeito e vice-prefeito de São Paulo. Primeira eleição democrática em São Paulo elege, portanto, um governo de esquerda, da qual o Partido Socialista participa. Então, estou tentando reproduzir um pouco a trajetória da esquerda, que é o nosso assunto, e não estou começando com Jango, mas estou começando um pouquinho antes. Depois de dobrar o salário mínimo num ano, Getúlio dobra novamente o salário mínimo no ano seguinte. Portanto, a partir de 1952, o salário mínimo passa a ser 4 vezes maior do que quando ele toma posse, o que não é nenhum absurdo, porque ele ficou 5 anos sem ser reajustado. Mas isso deu um certo impulso da inflação e as classes capitalistas ficaram indignadíssimos com isso. Aí se gerou, isso é importante, porque vai se repetir, um movimento popular, um movimento militar contra Getúlio. Ele não foi deposto imediatamente, mas foi obrigado a substituir o João Goulart no Ministério do Trabalho por alguma outra pessoa. João Goulart foi, portanto, expelido do governo, não pela vontade do Getúlio, mas por uma imposição dos militares. Ou seja, eu não posso falar todos os militares, mas a cúpula militar, o alto oficialato brasileiro, claramente tinha uma posição, eu diria, conservadora, e que se vai manifestar ao longo dessa história que eu estou contando para vocês. Em 1954, em função de um atentado fracassado contra a Casa da Serra, uma das figuras mais extremadas da UDN, Getúlio Vargas é mais uma vez deposto. Ele foi deposto em 45, novamente em 54. Mas dessa vez, Getúlio não se deixou levar de volta para São Borja, porém deu um tiro no coração e deixou uma carta de testamento. Essa carta de testamento é uma chamada aos trabalhadores. Ele se coloca como vítima da luta de classes, da luta dos trabalhadores e convoca os trabalhadores para lutar pelos seus direitos. Essa carta é realmente um documento importantíssimo na história da esquerda brasileira, indiscutivelmente. A comoção popular pela morte do presidente é difícil de descrever. No Rio de Janeiro, e principalmente no Rio Grande do Sul, a quantidade de gente que foi às ruas protestar contra o golpe enfim, chorar a morte do presidente foi muito impressionante. Mas não foi só nesses 2 estados em que realmente o PTB e o getulismo tiveram bastante força. Também aqui em São Paulo, em Minas Gerais, enfim, em grande parte do país, a morte do Getúlio foi profundamente ressentida pela população, a ponto de o golpe não ter conseguido mudar a configuração política. Ou seja, o golpe retira o presidente
mas não muda o sistema. Quem assume é o vice-presidente, Café Filho, que naturalmente se submete aos militares que agora dispõem do poder, porém, o fundamental é de que em 1955 há uma nova eleição e Juscelino Kubitschek, do PSD, e João Goulart ganham essa eleição. De alguma maneira, Getúlio morreu, mas o getulismo volta ao poder.